para que vocês possam ter acesso a qualquer momento, tá? Depois esse vídeo vai estar disponível, além do Instagram, vai estar disponível no Facebook e no YouTube da igreja. Aí vocês aproveitam, se inscrevam no canal e curtam e compartilhem o link. Bom, nós vamos falar sobre preparar o caminho do Senhor. Esse é o tema do nosso ano, né? Prepare o caminho do Senhor. É um tema que veio muito certo, assim, caiu como uma luva no ano, porque é um ano que a gente está vendo que já começou muito difícil e que nos chama a atenção de que nós devemos realmente preparar o caminho para o Senhor. Ele está voltando, os sinais estão aí e nós precisamos fazer a nossa parte, preparar o caminho para Ele. Nesse estudo nós vamos ver sobre preparar o caminho para o Senhor em uma determinada área das nossas vidas, que é o nosso ministério. Então o tema do nosso estudo de hoje é prepare o caminho do Senhor no seu ministério. Antes de iniciar, nós vamos orar, pedir a Deus que esteja nos orientando e que esse estudo seja proveitoso para todos nós. Senhor Deus e Pai, nós colocamos, ó Deus, em Tuas mãos, ó Pai, esse estudo, ó Pai, tudo que iremos falar, ó Pai, que seja para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, ó Deus, para que estejamos mais perto de Ti, ó Deus, mais ligados com o Senhor, ó Pai, fazendo cada dia mais a Sua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, talvez você está na igreja há muito tempo, né? Muitos de nós estamos na igreja há muito tempo, que a gente às vezes nem lembra quanto tempo. Alguns estão chegando, né? Estão iniciando sua vida com Deus, estão amadurecendo ainda. Mas o que todos nós temos em comum é o nosso ministério. Cada um de nós que é salvo por Jesus tem um ministério. E às vezes você pode pensar, eu não tenho, eu sou salvo, eu vou à igreja, mas eu não tenho ministério. Bom, eu queria que você soubesse que ter um ministério é trabalhar para Jesus. E se você trabalha para Jesus, você tem sim um ministério. E se você conhece Jesus, ama Jesus e ainda não trabalha para Ele, ainda não tem um ministério, eu te convido hoje a se despertar para isso, a ter um ministério com Jesus, a começar a trabalhar para Ele, porque isso faz parte da nossa vida cristã e foi para isso que Jesus nos chamou. Bom, para iniciar, nós temos uma pergunta: por que eu devo ter um ministério? E a resposta para essa pergunta se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que nos diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, nós somos criados por Deus para praticar as boas obras que Ele mesmo preparou. Então, você tem um propósito. Deus não te salvou simplesmente para você estar ali dentro da igreja, crendo que vai para o céu, e você vai. Mas não é só para isso. Deus te salvou, Deus te chamou para que você possa trabalhar para Ele também. Em Mateus 28:19, nós temos a grande comissão. Talvez você ache que você não tem um ministério que seja só seu, um talento seu, um dom. Mas existe um ministério que Deus deu a cada um de nós, independente do seu ministério individual, do que tem a ver com seus talentos. Deus deu um ministério a todos, que é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você precisa ir. Falar de Jesus, anunciar o evangelho é o seu ministério. Você querendo ou não, é uma ordem de Jesus. Ele não pede, se vocês puderem, vão lá falar do meu evangelho. Não, ele diz ide, ele diz vão, e nós devemos ir. Esse é o nosso ministério. Se você ainda não encontrou e acha que não tem um ministério, seu ministério é falar de Jesus, anunciar Jesus às outras pessoas e fazer discípulos. Então a gente começa com outra pergunta. Agora que você entendeu que você tem um ministério, que todos temos um ministério, que trabalhar para Jesus é o nosso ministério, surge a pergunta: como eu posso preparar o caminho para o Senhor no meu ministério? E essa pergunta ela tem respondida em 3 partes. A primeira é praticando a palavra. Em Tiago 1:22, nós lemos o seguinte: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, agradando a vocês mesmos. Então, nós devemos praticar a palavra no nosso ministério.
O nosso ministério ele não existe para nós mesmos. Como eu disse anteriormente, nosso ministério é nosso trabalho para Jesus, para Jesus. Então o que nós fazemos no nosso ministério deve agradar a Ele e não a nós mesmos. Então nós precisamos seguir a palavra, não agir conforme o nosso querer, de acordo com aquilo que a gente quer, não. Nós precisamos seguir a palavra de Deus para cumprir o nosso ministério. Você jamais chegaria para o seu patrão e falaria: olha, a partir de hoje eu trabalho para você, mas é do jeito que eu quero. Você não vai fazer isso. Com Jesus é da mesma forma. Você trabalha para Jesus, fazendo o que Jesus quer, do jeito que Ele quer, seguindo a palavra de Deus. E aí nós temos uma pergunta para sua reflexão. Você tem exercido o seu ministério seguindo o que a palavra diz? Está aí para você pensar e refletir se você tem seguido exatamente o que Jesus quer de você, ou se por algum momento você tem se desviado da palavra e agido conforme a sua própria vontade. Lembre-se que você precisa agir de acordo com o que Deus quer. O segundo ponto para nós prepararmos o caminho para o Senhor no nosso ministério é trabalhando com empenho e zelo. A Bíblia nos diz em Jeremias 48:10 que maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus, maldito aquele que guarda sua espada para não matar. Deus não se agrada daquele que realiza a obra dele relaxadamente. Deus quer o seu empenho e o seu zelo naquilo que você está fazendo para Ele. Nós estamos a serviço do Rei dos Reis. Nós não estamos a serviço de qualquer outra pessoa. Nós estamos a serviço daquele que é todo-poderoso, que é tudo e para todos, entendeu? Que é o melhor. É o Rei dos Reis. Nós estamos a serviço dele. Então nós precisamos fazer o nosso trabalho, exercer o nosso ministério com a maior diligência, com a maior responsabilidade possível. Às vezes nós nos preocupamos como funcionários, de nossas empresas onde nós trabalhamos, em ser o melhor funcionário, em ser aquele mais correto, que faz o melhor serviço, e você não está errado em fazer isso. Pelo contrário, você está muito certo. Como servo de Deus, esse é o seu papel. Seu papel é sim ser o melhor funcionário da sua empresa, porque além de ser um funcionário daquela empresa, você serve a Deus. Mas além de ser um excelente funcionário naquela empresa, você precisa ser um excelente trabalhador na obra de Deus. Fazer tudo com zelo, com capricho, porque Deus é o Rei dos Reis. Ele merece o nosso melhor. E aí, nós temos uma pergunta para você também nesse ponto. Você tem se empenhado no serviço de Deus? Você tem feito o seu melhor? Se não, no que você pode mudar? Fica essa pergunta para você refletir. No que você pode melhorar? E o terceiro ponto para que nós preparemos o caminho do Senhor no nosso ministério é: seja humilde. A Bíblia nos fala em Tiago 4:6 que antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O coração de Deus, a graça de Deus, ela está com os humildes. Deus não gosta da soberba, Ele não gosta de autoritarismo, mas Ele gosta de humildade. Então você precisa exercer o seu ministério com humildade. Deus te capacitou para o que você faz. Se você canta, se você toca, se você prega, se você limpa a igreja, se você serve os seus irmãos, se você ora, tudo que você fez foi porque Deus te capacitou. Tudo que você faz foi porque Deus te capacitou. Então você não deve se orgulhar de ter, esse ministério, porque foi Deus quem deu a você. E além de sermos humildes, precisamos ser obedientes. Deus colocou acima de você seus líderes, seus pastores, a quem você deve obediência e respeito. A obediência é a chave da bênção. Então nós precisamos agir no nosso ministério com humildade e respeito àqueles que estão acima de nós, porque a liderança desses que estão acima de nós, também foi Deus quem deu. Então, para preparar o caminho do Senhor no nosso ministério, nós precisamos praticar a palavra, trabalhar com empenho e zelo, dar o nosso melhor e ser humildes. Dessa forma, nós estaremos preparando o caminho do Senhor no nosso ministério. Independente do que você faz, como eu disse antes, se você canta, se você toca, se você prega, se você serve água, se você limpa a igreja, se você ora, se você trabalha com as crianças, independente do que você faz, você pode preparar o caminho para o Senhor no seu ministério, fazendo com excelência aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer.
Uma última pergunta sobre a questão da humildade e obediência. Você sente alguma dificuldade em ser obediente e humilde? Se você sente, eu te convido a orar por isso e pedir a Deus que coloque em seu coração cada vez mais humildade e cada dia mais obediência para que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor no seu ministério. Concluindo, Deus não nos salvou para nós sermos apenas mais um rostinho bonito na igreja, não. Deus nos salvou e nos chamou para o seu serviço. Cada um de nós foi chamado de acordo com a vontade de Deus para aquilo que Ele determinou para cada um de nós. Tanto que Ele não fez todos iguais. Ele fez cada um diferente, com seu dom e com seu talento, para que exercesse uma parte do serviço na casa de Deus, uma parte do serviço para Jesus. Então, devemos exercer esse ministério que foi Deus quem nos deu, firmados na palavra, com zelo e com humildade. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 2,9: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos muito, muito, muito privilegiados. Para começar, Deus nos tirou das trevas para a maravilhosa luz dele. E para continuar, nós somos a nação eleita, somos as pessoas que Deus escolheu, somos a nação santa, o sacerdócio real, a geração eleita, aqueles que Deus escolheu para realizar o seu serviço. Então, que não seja um peso para você o seu ministério, que não seja um peso para você servir ao Senhor, mas que no seu coração você possa entender que servir a Deus é um privilégio enorme. Nós servimos ao Rei dos Reis e nós podemos ter intimidade com Ele, o que é ainda melhor. Se você ainda não se apresentou ao serviço do Rei, se você ainda não tem um ministério e não trabalha para Ele, hoje é um dia que você pode se despertar para isso. Deus está te chamando e existe um lugar preparado especialmente por Ele para você, porque Ele chamou cada um para um trabalho e existe um trabalho especial para você que foi preparado por Deus. Amém? Bom, que essa palavra possa te edificar, possa ser importante no seu coração, no seu ministério e na sua vida. Vamos orar? Deus, obrigada por essa palavra e por ter falado aos nossos corações. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou. Te agradecemos porque temos o privilégio de sermos seus filhos e de trabalharmos para o Senhor. Obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.